gente. Eu sou a Pro Letícia Navarro e juntos vamos conhecer e aprender matemática. Então, hoje é a vez dos gráficos. Então, eu vou explicar para vocês a interpretação e leitura dos gráficos e por que isso é importante. Esses exercícios sobre gráficos, eles aparecem não só na matemática, pode aparecer em geografia, em física, em química. E você sabendo ler e interpretar os gráficos, usando essas dicas que eu vou dar para vocês, vocês vão conseguir aí, ó, matar várias questões. Beleza? Vamos lá? Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho, vou ficar no canto, como sempre, e vamos lá fazer as questões. Então, olha só, essa primeira questão. Então, aqui eu vou começar a ler a pergunta, tá? Do enunciado, para a gente economizar tempo e depois a gente vai para a leitura do gráfico e interpretação, ok? Então, olha só. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Então, aqui eu já tenho tudo que eu preciso. Eu não vou ficar lendo esse primeiro trecho aqui desse enunciado, tá? Então, importante, toda vez que você vai ver um gráfico, você vai olhar aqui os eixos. Então, eu tenho aqui o meu eixo Y, que é o eixo que fica em pé, ele é a velocidade. O meu eixo X, ó, que fica deitado, é o tempo. Importante, ó, verificar a unidade de medida, o tempo está em minutos, tá? E ele quer quantos minutos, então não vou precisar fazer nenhuma conversão, mas tem que prestar atenção nisso, ok? Porque às vezes precisa fazer essa conversão. Aí, olha só, aqui a gente pode imaginar, ele não deu o valor, mas a gente pode imaginar que é 1, né, 2, 3, usando aqui o quadriculado. Então, ele começa com uma velocidade de 1 metro por segundo, sobe para 3, aí desce aqui para 1,5 e vai seguindo até chegar nesse ponto, ó. Nesse ponto, nos 6 minutos, olha só, qual que é a velocidade dele? É 0. E ficou com essa velocidade 0 até o 8. Então, quanto tempo ele permaneceu imóvel? Foi nesse intervalo de tempo aqui. 8 menos 6, ó, 2 minutos. E aí, chegamos na alternativa correta. Tranquilo, né? Vamos lá para o próximo. Esse aqui já apareceu 2 gráficos, mas sem ficar, ah, meu Deus, que horror, tá? Vamos lá ler a pergunta e analisar. Então, ele fala assim, a diferença, o que quer dizer diferença? Diferença quer dizer aqui, ó, subtração. Então, a gente vai fazer uma continha de menos, tá? Entre as razões, o que quer dizer razões da matemática? Divisão, ó. Tá vendo que eu estou traduzindo essas sentenças como se fosse um inglês, tá, gente? Um matematiquês aqui. Então, da altura da coluna, perceba que ele quer a altura da coluna, tá? A razão entre, tá? A altura da coluna B, então é bom sempre prestar atenção nessa ordem, porque é B sobre A, tá? Então, a gente vai seguir sempre a ordem aqui que ele pede. Dos gráficos aí, 1 e 2. Então, eu vou vir aqui e vou escrever, tá? Gráfico 1, gráfico 2, para organizar, ok? Eu não vou ler a parte de cima, não precisa. Só aqui, essa informação dessa pergunta, né? Dessa afirmação que ele deu aqui para gente já é o suficiente para resolver o exercício. E o gráfico, é claro. Então, aqui o eixo Y são ó, os eleitores, tá vendo? Isso aqui é um gráfico em barra, então o eixo X são os candidatos aí A e B. E aqui, tanto no gráfico 1 como no gráfico 2, ó, continua sendo eleitores e candidatos, tá? Então, vamos lá, gráfico 1. Ele quer a razão entre a coluna B e a coluna A. O que eu tenho que prestar muita atenção aqui? Como ele está pedindo a altura da torre, eu tenho que ver onde começa. Então, olha só, aqui no meu gráfico 1, ó, a altura começa no 0. Então, tranquilo, ó, ela vai subir até o 30. Quando eu faço aqui 30 menos 0, dá 30. Então, eu já posso vir aqui direto e colocar o 30. Aqui na A, ó, vai subir até o 70. Como começa no 0, 70 menos 0 dá 70. Então, eu posso vir aqui e colocar o 70 direto. Beleza, essa é a minha razão. Coluna B sobre coluna A. Agora, o gráfico 2 tem uma pegadinha. Olha só,
Ele quer aqui a altura de B. Aí você vem aqui, ó, não presta atenção, olha lá, é 30. Vem aqui e coloca 30. Ó, o A aqui, é 70. Vem aqui e coloca 70. 30 sobre 70. Vou subtrair os dois, ó, dá 0. Lá. E errou, tá? Vai sofrer de felicidade antecipada, tá errado. Por quê? Porque aqui, ó, não começa do 0, começa do 20. Então, quando eu vou olhar aqui a altura da minha torre B, eu tenho que fazer o quê? 30 menos 20. E 30 menos 20 aqui, ó, é 10. Então, aqui vai ser 10 e não 30. E aqui, na A, olha só, eu tenho 70, né? Só que é 70 menos 20, porque começou do 20. Então, a altura aqui vai ser quanto? Essa altura? Vai ser 50. Então, aqui vai ficar 50. E aí, a gente vai fazer a subtração. Para facilitar, ó, já pode fazer a simplificação, ó. Corta o 0, corta o 0. E aqui vai ficar 3/7 menos 1/5. E aí, para resolver essa subtração de frações, eu tenho que resolver aí o MMC entre 7 e 5. 7 e 5 são múltiplos? Não são múltiplos. Como que eu vejo se é múltiplo ou não? Você vai pegar o maior número e vai pensar, bom, tem 5 na tabuada do 7 nos resultados? Não, não tem. Então, eles não são múltiplos. Se não são múltiplos, eu multiplico os dois aqui para achar o múltiplo comum. Então, aqui vai ficar 35, certo? 35. Aí, eu vou fazer o quê? Divido pelo de baixo e o resultado multiplico pelo de cima. Então, 35 dividido aqui por 7 dá 5. 5 vezes 3, ó, 15. Menos, né? 35 dividido por 5, ó, 7 vezes 1, 7. Fiz a subtração aqui, deu 8 sobre 35. E a minha alternativa correta é a letra I, ok? Próximo. Esse aqui são gráficos de setores, tá? Então, esses gráficos é como se fosse o gráfico, ou a gente pode chamar gráfico de pizza, tá? Então, aqui ele vai aumentar proporcional a, no caso aqui, o tempo, né? Então, vamos ler lá sobre o que ele está falando. Eu vou ler aqui a pergunta, a afirmação, aqui no final, e aí eu vou ver se preciso ler em cima. Então, ele fala, ó, analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso de sexta para sábado foi no site. Então, não preciso, ele quer a taxa de aumento, tá? E aí, eu vou olhar. Bom, eu tenho aqui esses 5 sites, X, Y, Z, W e U. E aí, vocês vão ver, né? Aqui eu tenho os pedaços dos setores correspondentes ao tamanho do acesso aqui em minutos de cada site, tá? E é isso para sábado. Então, como que eu faço para achar essa taxa? Eu vou vir aqui, ó, vou começar, né? Site X. Então, site X, eu vou vir aqui, ó. De sexta para sábado, aumentou quanto? Né? Eu vou fazer lá 21 menos 12, só que é taxa. Então, é sobre o tanto de tempo que eu tinha ali na sexta-feira, tá? Então, sobre 12. Isso aqui vai ser 9 sobre 12. Aí, eu vou para o site Y. Aí, o site Y, aqui eu tenho 30 na sexta e 51 no sábado. Então, vai ficar 51 menos 30 sobre aqui 30, que era o valor de sexta. Então, aqui vai ficar 21 sobre 30. Aí, o site... Eu estou seguindo essa ordem, mas, na verdade, pode ser qualquer ordem, tá, gente? Estou seguindo o sentido horário aqui, mas isso não tem a mínima importância, tá bom? De 10 para 11, ó, né? Vai ficar lá 11 menos 10, né? E sobre 10, que era os minutos lá que tinha na sexta, né? Então, aqui vai ficar 1 sobre 10. Site W agora. Então, aqui ficou... Eu tenho lá 38 para 57. Então, 57 menos 38, ó, sobre 38. Então, ficou 19, né? Sobre 38. E o último, site U, que foi aqui do 40 para o 56. Então, 56 menos 40 sobre 40.
isso aqui é 16 sobre 40. Aí você vai falar assim, nossa, e agora como eu vou descobrir qual é a maior taxa? Eu vou ter que fazer a divisão de todas essas frações, nossa, o maior tempo eu vou perder, né? O Enem precisa ter rapidez. Então, olha só, dica, tá? Aqui a gente vai olhar como ele quer a maior taxa ela vai estar aqui na menor diferença entre esses dois números, tá? Então, aqui, por exemplo, eu olho 1/10. 1/10 é 0,1, gente. É um aumento aqui de 10%, se for pensar em taxa, tá? Aqui, ó, 19, 38 menos 19 dá 19, então 50%. Então, aqui, ó, 16, 40 menos 16, ó, né, dá 24. Então, ó, tá bem distante. Os que estão mais próximos, ó, são os dois aqui, ó. 30 menos 21 dá quanto? 9. 12 menos 9 dá 3. Então, aqui o que vai ter a maior taxa vai ser esse que tem a menor diferença. Tudo bem? Então, aqui a alternativa correta é a letra A. Então, você vai fazer essa análise na hora de olhar aqui as frações. Não vai sair dividindo todos, tá? Vai olhar aqui o que tem a menor diferença entre o denominador e o numerador. É o que vai ter a maior taxa. Tudo bem? Então, vamos lá para o próximo. E último desses de interpretação aqui e leitura de gráficos. Então, aqui ele fala, ó, qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Aí, olha só, aqui a gente tem um gráfico, ele é um gráfico que aparece para gente o eixo X, tá? Um gráfico de linhas, então ele aparece o eixo X, que são os anos aqui. O eixo Y não está aparecendo para a gente, mas fica claro que são as porcentagens, porque está aqui, tá? Nesses pontos. E aqui a gente, olha, dá até para imaginar o que tem que fazer. Mas como eu não sei se é linear ou não, do ponto de 2013 a 2015, porque ele está pedindo no ano de 2014, né? Ele quer aqui, ó, né? Quanto que é nesse ponto aqui. Eu preciso ler um pouco mais. Então, aqui, ó, eu vou começar a ler esse último parágrafo aqui, ó. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013, ó, a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se da forma linear. O que quer dizer da forma linear? Ela tem aqui a mesma taxa ou de decrescimento ou de crescimento, tá? Então, na hora que eu for fazer aqui, eu consigo, como os anos aqui, 2014 está na metade, eu consigo achar que a minha porcentagem também a metade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma média. Então, vou fazer lá 67 mais 59, tá? Dividido aqui por 2. E aí, isso vai dar 126 dividido por 2, isso dá 63%. Então, aqui o ponto, né? É como se fosse o ponto médio, seria 63% de taxa, ok? Alternativa B. Beleza? Então, é isso, pessoal. A gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, tchau!